Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Mais uma vez com vocês, professor Leonardo Saraiva, falando sobre a Constituição Federal de 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil. Chegamos no artigo 5º, inciso 41, e vamos falar um pouquinho sobre os direitos fundamentais. Sem mais delongas, vamos à leitura do inciso. O inciso 41 do artigo 5º diz: a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. E dessa vez, eu costumo aqui suprimir o artigo 5º, o caput, pois nós já estamos numa sequência de estudos e ficaria repetitivo. Mas nessa aula é importante colocar o caput do artigo 5º. Aliás, o caput do artigo 5º não pode passar despercebido por você que está estudando para provas e concursos, que está aprendendo o direito constitucional. Então, no caput do artigo 5º, nós temos ali que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. E nós até comentamos lá na aula do caput sobre esses estrangeiros e residentes no país, tá? Seria bom você assistir a aula do caput do artigo 5º, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à igualdade. Em razão desse princípio da igualdade, não pode haver, por uma decorrência lógica, a discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Está aí destacada a igualdade para que você grave isso para a resolução das suas provas, tá? Bem verdade que o inciso 41, quando cobrado em concursos, vem a letra de lei, em provas objetivas, tá? Mas nós não podemos desprezar nenhum inciso da Constituição, até porque esse inciso da Constituição ele foi tema de discussão no Congresso Nacional. Ele foi tema lá da Assembleia Constituinte. E alguns deputados e senadores queriam listar os direitos e liberdades fundamentais que seriam ali sujeitos à discriminação, mas decidiu-se no final que manter um conteúdo genérico nesse inciso traria maior segurança, então foi optado pela redação genérica e então para que uma legislação infraconstitucional pudesse então trazer as punições para cada um desses direitos. Então o inciso 41 ele é destinado principalmente para os legisladores, para o Congresso Nacional, para o nosso poder legislativo, mas isso não tira a importância do inciso. Resumindo, para a sua prova, dificilmente cairá. Quando cair, vai cair como uma opção. Às vezes nós temos aquelas perguntas que trazem diversos incisos do artigo 5º. E aí vai colocar lá, assinale a alternativa verdadeira ou marque a alternativa incorreta. E aí vai aparecer para você esse inciso 41, muitas vezes com a palavra não. A lei não punirá qualquer discriminação, ou pode trocar a palavra direitos e liberdades fundamentais por direitos humanos, enfim, texto de lei resolve para você, tá? Mas eu sou daqueles que acreditam que você guardando os conceitos, que você guardando o arcabouço, a estrutura da Constituição, a intenção do legislador, a intenção da Assembleia Constituinte, as bases do direito constitucional, você consegue matar muitas questões de provas. Nós vemos que, na aula do artigo 1º, nós tratamos do fundamento da República Federativa do Brasil. E lá nós falamos o quê? Que os fundamentos da nossa República Federativa do Brasil é a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Nós vimos o quê? O sociediva plu, não é? Nós vimos o quê? A dignidade da pessoa humana, ou seja, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. E nós vimos também, só para relembrar, o sociediva plu, tá? Aquela dica, aquele mnemônico para te ajudar na hora da prova. Nós vimos também na aula do artigo 4º os princípios da República Federativa do Brasil nas relações internacionais. Até nós falamos que, geralmente, o artigo 1º com o artigo 4º, quando cai em prova, eles tentam confundir os incisos, não é isso? E nós vimos o quê?
que no inciso 2º nós temos a prevalência dos direitos humanos. Só para deixar claro para você aqui do canal, trazendo um pouquinho a teoria dos direitos fundamentais, e eu vou falar agora para quem vai ser cobrado numa questão um pouco mais trabalhada, para quem vai ser cobrado num concurso um pouco mais trabalhado, tá? Direitos humanos, em regra, em síntese, tá? Muito cuidado com isso que eu vou falar. Em regra, são aqueles que ainda não foram positivados no ordenamento jurídico, mas são previstos em tratados, em convenções. São os direitos de toda a humanidade, tá? E direitos fundamentais são os direitos humanos, estão expressos no nosso texto constitucional. Já que mencionamos um pouco da teoria dos direitos fundamentais, é importante passar o seguinte: as características desses direitos, tá? Os direitos fundamentais, eles são o quê? Inalienáveis. Eles gozam de inalienabilidade. E o que é a inalienabilidade? Nada mais é a impossibilidade de serem vendidos, trocados. Ele goza também da imprescritibilidade, ou seja, não são atingidos pela prescrição e podem ser exigidos a qualquer tempo. São também irrenunciáveis, ou seja, ninguém pode recusá-los na medida em que são inerentes. A sua universalidade, ou seja, nós vimos na aula lá do artigo 5º, caput, eles são universais, são para todos. Quando se fala em limitabilidade, se fala na medida em que se divide em direitos relativos e absolutos. E sobre direitos absolutos, a maior parte da doutrina e jurisprudência vai entender que não há direito fundamental absoluto, como eu sempre venho falando aqui no canal, tá? Falando de historicidade, nós vimos que os direitos fundamentais foram conquistados através do tempo, através de uma construção histórica. São invioláveis, ou seja, eles não podem ser disponibilizados ou violados, sob o risco de punição do Estado. Como nós estamos vendo, o legislador constitucional atribuiu ao legislador infraconstitucional a responsabilidade de punir a violação a esses direitos. Eles são também concorrentes, pois podem incidir em comitância com outros direitos fundamentais, e também são complementares, pois devem ser interpretados em consonância, ou seja, em conjunto ao sistema jurídico. Basicamente, passando aqui uma pincelada sobre a teoria geral dos direitos fundamentais, aproveitando a aula do inciso 41. Afinal de contas, você está assistindo o canal, você está assistindo o vídeo aqui no canal, você está se inscrevendo no canal, você está comentando justamente porque nas nossas aulas o conteúdo precisa ser um pouco mais trabalhado para te ajudar nas suas questões de prova, para te ajudar na sua faculdade, para te ajudar no seu concurso. Um outro ponto importante que é trazido em questões de provas, e muitas pessoas confundem, pois acham que os direitos e garantias fundamentais estão apenas no artigo 5º. Mas aqui temos uma divisão básica, tá? Os direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 5º. Direitos de primeira geração. Direitos sociais, artigo 6º a 11. Direitos de nacionalidade, artigo 12 e artigo 13. Direitos políticos, artigo 14 ao artigo 16. Lembrando que é interessante você aprender a estrutura da Constituição, aprender como ela está dividida. Nós temos até uma aula no canal sobre isso, tá? Isso facilita demais o seu estudo, a compreensão sobre os temas. Se você quer se aprofundar no direito constitucional, se você não quer ser meramente um repetidor de incisos, de artigos, sem entender os seus fundamentos, e se você quer ser um bom profissional na área do direito, se você quer realmente passar no concurso e fazer uma boa prova oral, subjetiva, fazer uma boa peça quando advogado, não despreze a Constituição da República Federativa do Brasil em todos os seus aspectos. Os melhores profissionais do direito entendem e compreendem muito bem
a Constituição. Um outro ponto importante para mencionarmos são os 5 principais direitos fundamentais. E eu falei lá na aula do artigo 5º, caput, tá? Mas eu vou destacar novamente aqui para você. Direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Olha, transformei a aula desse inciso em uma aula cheia de dicas para provas e concursos, tá? Ainda sobre teoria geral dos direitos fundamentais, na colisão de direitos fundamentais, nós usamos o quê? A ponderação. Exatamente por isso, a doutrina e a jurisprudência majoritária compreendem que não existem direitos fundamentais absolutos, porque quando há colisão, um deles precisa ser relativizado, não é verdade? Precisa haver ali uma ponderação e um não exclui o outro, tá? E sobre direitos e garantias individuais, lembrando que são cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição. Vamos ter uma aula sobre esses artigos e incisos aqui no canal, mas até chegarmos lá, você já pode ir compreendendo um pouco mais do tema e não esquecer, tudo que eu falei nesse vídeo é importante para a sua prova, para o seu concurso, é importante para você como estudante do direito constitucional. Na próxima aula nós veremos o artigo 5º, inciso 42 a 44. Outro tema importantíssimo, e eu tenho certeza que você vai garantir um ponto na sua prova, vai garantir às vezes até mais do que o acerto em uma questão com as aulas do inciso 42, 43 e 44, que trata do racismo, tortura, tráfico, terrorismo, crimes hediondos e grupos armados. Nós vamos estudar esses incisos de uma só vez, pois quando cobrado em concursos, eles são ali comparados e há muitas pegadinhas. Não perca a próxima aula. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.